Declaro aberta a presente sessão. Convido o senhor secretário, ou melhor, primeiro secretário, deputado Kennedy Nunes, para proceder à leitura da ultimata. Porém, antes, com a aquiescência do primeiro secretário, desejo registrar a presença em nosso meio aqui na Assembleia, o nosso amigo e prefeito de Itaiópolis, Reginaldo Fernandes. Seja bem-vindo a esta casa. Agora, Vossa Excelência poderá fazer a leitura. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Eu faço a leitura da 53ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 18ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, que foi realizado no dia 20 de junho de 2017, com a presidência dos deputados Silvio Drevik, Mário Marcondes, Dirce Heidenstein, e ainda a secretaria dos deputados Kennedy Nunes, Dirce Heidenstein, Ana Paula Lima e Maurício Scudilar. Às 14 horas do dia 20 de junho do ano 2017, nesta cidade, em Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o deputado Kennedy Nunes, primeiro secretário, para proceder à leitura das atas das sessões anteriores, que na sequência foram aprovadas sem restrições. O expediente foi distribuído na sessão e em breves comunicações ocuparam a tribuna os senhores deputados Antônio Aguiar, Dirceu Dresch e Natalino Lázari. Grande expediente, no horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Neudi Sareta pelo Partido dos Trabalhadores, Rodrigo Minotto pelo PDT, João Amin pelo Bloco Parlamentar PP, PR, PSB e ainda Manuel Mota pelo PMDB. Ato contínuo, o senhor presidente suspendeu a sessão por até às 16 horas. Reaberta a sessão, o presidente adentrou no próximo horário, que foi a ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação 59 a 61/2017 e ainda as moções 95 e 96. Outros sim, o senhor presidente deferiu os requerimentos 607 a 611/2017 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 442/2017 até a 446. Na sequência, o senhor presidente, por solicitação do deputado Gabriel Ribeiro, com a aquiescência dos líderes dos partidos, suspendeu a sessão a fim de que o senhor prefeito municipal de Lages, Antônio Seron, fizesse uso da palavra para divulgar o lançamento do Festival de Inverno da Serra Catarinense. Ato contínuo, o senhor presidente reabriu a sessão e anunciou o próximo horário, que era explicações pessoais, e que fizeram uso da tribuna os senhores deputados Serafim Venzon e César Valduga. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. E eu, primeiro secretário, fiz e mandei digitar a presente ata que acabo de ler, lembrando que todos os deputados já receberam em seus e-mails esta ata, senhor presidente. Em discussão, a ata que acaba de ser lida, não havendo quem queira discutir. Em votação, quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Inscrito para falar, o deputado César Valduga. Inscrito para falar, o deputado Fernando Coruja. Inscrito para falar, o deputado Dirceu Dresch. Na sequência, inscrito para falar, o deputado Antônio Aguiar. Na sequência, o deputado Kennedy Nunes, presente, e que vai usar a tribuna por até 10 minutos. Porém, antes da manifestação do deputado Kennedy, pela ordem, o deputado Ismael dos Santos. Obrigado, presidente, pela deferência. Apenas para registrar, na próxima segunda-feira, o mundo vai celebrar, ou melhor, ter um dia de reflexão, o Dia Mundial de Combate e Prevenção às Drogas, próximo dia 26, e eu quero aproveitar esse momento para comunicar às nossas comunidades terapêuticas que ontem, às 16 horas,
definitivamente o governador assinou o contrato com a FAPEU, a Fundação de Pesquisa da Universidade Federal de Santa Catarina, para que possa deslanchar o processo de acreditação das comunidades terapêuticas e assim deslanchar o nosso programa Reviver. Então fica o comunicado às 72 comunidades que foram aprovadas no edital de chamamento. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Ismael, agora sim, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhoras deputadas, deputados que estão aqui presentes, aos catarinenses que nos acompanham pela rádio digital e também pela TV da Assembleia Legislativa, e ao nosso prefeito Deópolis está aqui, né? Que bom estar recebendo vossa visita aqui, naquela belíssima cidade, nosso Planalto Norte catarinense. Muito obrigado por estar aqui. Eu queria, senhor presidente, a semana passada eu queria rodar, mas daí, por conta de muitos compromissos e muita gente para falar aqui, não foi possível. Queria mostrar aos catarinenses e para quem nos acompanha agora, o vídeo que a gente fez na cidade mais italiana de Santa Catarina, a capital catarinense da gastronomia italiana, a cidade que na semana passada, Paulo, foi extraordinariamente, recebeu todos da região sul do estado para a festa da gastronomia italiana, nós vamos rodar aqui, porque o nosso gabinete móvel foi lá, e eu queria rodar essa homenagem à cidade mais italiana de Santa Catarina. Estamos entrando com o nosso gabinete na rua, na cidade mais italiana de Santa Catarina. Essa cidade que é fantástica, é a capital catarinense da gastronomia italiana. Eu estou falando de Nova Veneza. E é hoje que nós vamos estar aqui na praça para ouvir das pessoas o que precisa melhorar e que nós podemos ajudar. É aqui, gabinete na rua, na cidade mais italiana de Santa Catarina. Essa aqui é a única gôndola legítima que veio de Veneza e que está aqui em Nova Veneza. Mas essa gôndola é a original, legítima e é a única, né? Não, tem 3 fora de Veneza da Itália. Mas no Brasil é a única. O Brasil é a única. Eu acho uma iniciativa incrível, tenho acompanhado já pelas redes sociais o gabinete de rua do deputado Kennedy, e para mim, além de ser um diferencial, algo que difere dos outros deputados, está se aproximando o deputado, a Assembleia do povo. Porque nem sempre eu consigo ir a Florianópolis ou o comando daqui, o comando do batalhão, então ele vindo para cá facilita muito essa questão do contato com ele e com outros deputados também. O deputado Kennedy hoje faz totalmente diferente. Ele sai do seu gabinete, né, do seu conforto e vem até a rua, até as cidades para atender o povo. Deputado muito atuante, ele já liberou recurso para o município de Nova Veneza e eu não tenho dúvida que no dia de hoje também, com a passagem dele, ele vai contribuir trazendo emenda para a melhoria da nossa cidade. E é uma maneira que ele tem um contato com nós e nós também podemos ter um contato com ele. Porque como eu, muitas pessoas têm ele como uma pessoa que na hora que a gente necessita, que a gente precisa, ele é um homem presente. E esse é um trabalho muito especial. A igreja agradece e a Veneza também agradece de coração. Nós, da comunidade de Nova Veneza, só temos a agradecer ao deputado que prontamente atendeu o nosso pedido. Aqui no bairro Jardim Florência, que é um distrito, um bairro distante do centro de Nova Veneza, a gente conseguiu recurso para asfaltar essa rua aqui, ó. Ela foi feita dentro do padrão exigido, com calçada, com indicadores para deficientes visuais. Aí mais uma indicação nossa aqui na Nova Veneza, pavimentação asfáltica da Rua Azaleia, o prefeito Evandro, vice-prefeito, aí mesmo o deputado Kennedy está aqui. É assim que a gente vai ajudando. Ela é esse berço gastronômico e nosso gabinete passou lá. Eu quero agradecer mais uma vez o prefeito, vice-prefeitos, vereadores, o delegado que foi lá, o comandante da polícia,
a comunidade que foi lá, os pastores que foram lá também, e houve um momento de cidadania e muito importante. Eu quero agradecer mais uma vez a recepção calorosa que tive, não só em Nova Veneza, mas em todas as cidades que nós estamos parando o nosso gabinete na rua. E tem sido extraordinário, deputado Ismael, essa nossa experiência, porque é exatamente o papel que a gente tem que fazer, de estar lá no meio, né, prefeito? De estar lá no meio da cidade, ouvindo as pessoas, vendo de perto, conhecendo de perto e tentando, de alguma forma, a gente fazer este papel de ser o intermediário. Avisando os nossos telespectadores que estão nos acompanhando, que nós vamos estar no sábado em Jaraguá do Sul e vamos estar na segunda-feira pela manhã em Itajaí e à tarde em Navegantes. E agora, presidente, como as pessoas estão vendo o nosso trabalho do gabinete na rua, vendo a seriedade do nosso trabalho, acompanhando, agora já começamos a sermos cobrados para estarmos na cidade, porque eles viram que, na verdade, não é só uma questão de marketing ou qualquer coisa assim, mas eu tenho por determinação, presidente, todas as demandas que chegam no gabinete na rua, eu atendo pessoalmente. As demandas eu atendo pessoalmente. Marcamos com o secretário, eu vou, eu não mando o papel e nem mando assessores. As demandas do gabinete na rua é prioridade, até porque como eu fui lá, eu tenho que dar uma resposta. E a gente está dando a resposta. E eu fico muito feliz porque agora, presidente, no Congresso da UNAL, aliás, nós tivemos representando a Assembleia Legislativa, teve a deputada Dirce junto, o deputado Mauro de Nadal, o deputado Romildo Titon e o deputado Rodrigo Minotto. Nós 5 deputados representamos a Assembleia Legislativa no Congresso da UNAL, União Nacional dos Legisladores e Legislativos Nacionais, em Foz do Iguaçu, na semana retrasada. E como esse nosso trabalho do gabinete na rua está indo para as redes sociais, é muito interessante, minha colega Deluana, a gente observar que outros parlamentares do Brasil vieram saber como faz, porque acharam importantes. E teve um lá do Pernambuco que ele disse o seguinte: cara, eu estou sendo cobrado no meu estado porque viram você fazendo em Santa Catarina, estou sendo cobrado no meu estado para fazer algo parecido aqui. Ou seja, o cidadão despertando a necessidade de trazer um pouco mais próximo os seus representantes. Eu, que não devo nada e que sempre construí, no ano que vem, deputado Ismael, eu vou fazer 30 anos de vida pública. Estava pensando, 30 anos. Porque eu me filiei no primeiro partido no dia 16 de janeiro de 1988, que foi o dia que eu fiz 18 anos. Fui lá, antes de tirar a minha carteira de motorista, eu fui e fiz o meu título de eleitor. Daí já me filiei ao partido e já saí logo candidato a vereador em Joinville. Então, semana que vem, Padre Pedro, já vou estar completando aí meus 30 anos de trajetória. E daí agora, nesse momento em que muita gente está se escondendo, eu decidi, Garcia, fazer o que sempre fiz, estar no meio das pessoas. Quando eu fui vereador em Joinville por 2 mandatos, eu tinha um ônibus, e o ônibus era muito legal, porque além de atender as pessoas, eu fazia rádio ao vivo, era muito legal. Mas daí, como ia Rede Feminina de Combate ao Câncer, iam advogados, dentistas, começaram a encher o saco porque diziam que estava comprando voto. Aí eu acabei doando o ônibus para os Gideões Missionários e agora estamos indo. Não estamos levando nenhum benefício a não ser a presença de alguém que representa para estar lá e ouvindo as pessoas e trazendo depois um resultado. Por isso, mais uma vez, eu fico muito agradecido a todas as pessoas que têm nos atendido. E digo mais ainda, devolvi o carro da Assembleia, o Corolla, e só estou andando com a minha van, virei caminhoneiro. E onde para abastecer, prefeito? Onde para abastecer, os frentistas vêm conversar. Hoje eu parei lá em Criciúma, onde estava,
E as pessoas vêm e acham extraordinário esse negócio. Os políticos estão todos se escondendo. Eu decidi aparecer. Né? Decidi aparecer. Estou aqui. Eu acho que esse é o nosso papel. E por isso eu quero agradecer o carinho que estou sendo recebido. E também fazer um registro aqui de que nós ontem participamos do aniversário do pastor João Seno Ovaile, que é o presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina, que completou 75 anos e 46 anos de ministério. Parabéns ao pastor João Seno, que é o pastor da igreja em Criciúma. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Acredito que para concorrer com Vossa Excelência o ano que vem, eu vou conceder a palavra à Ana Paula para ver a manifestação dela na tribuna, até por até 10 minutos. Muito obrigada, senhor presidente. Cumprimento também os meus colegas parlamentares, quem nos acompanha pela TV Assembleia e pela nossa rádio da Alesc. Mas, deputado Kennedy, já de profissão jornalista, sabe se comunicar muito bem, agora com essa inovação do gabinete na rua, passando por todas, ou a maioria das cidades catarinenses, realmente é uma bela iniciativa. Eu tenho feito isso também, deputado Kennedy, mas não tenho a estrutura que o senhor tem. Estou um pouquinho mais devagar, até falo isso, porque na semana passada nós estivemos na cidade de Rio do Campo, o prefeito Rodrigo Praz, inaugurando algumas unidades de saúde, em comunidades muito distantes, e até me surpreendi com a fala de uma senhora chamada Lídia, de 84 anos, e ela confessou que há 77 anos estava esperando uma unidade de saúde mais próximo da sua casa. Até porque nesses municípios onde a área territorial é muito mais rural do que urbanas, essas comunidades têm uma dificuldade muito grande de irem até o centro da cidade para fazer os seus tratamentos, tanto da consulta médica quanto dos atendimentos na área da saúde, de enfermagem, da psicologia, da assistência social. Isso se relatava a dona Lídia, muito feliz com essa iniciativa, até porque foi também um trabalho realizado pelo deputado federal Décio Lima, que fez a liberação de recursos, das tratativas para a liberação desses recursos, mas principalmente pelo compromisso também do governo da nossa presidenta Dilma Rousseff, onde tinha todo um projeto para a área da saúde, bem como do nosso ex-presidente Lula, onde as unidades básicas de saúde seriam mais próximas da sua casa. Até chegando naquela comunidade, eu não imaginei da grandiosidade e do benefício que seria para aquela comunidade. Porque na área rural as pessoas moram muito distantes devido à grande extensão de terra. Mas tinha um grande número de pessoas nessa inauguração e principalmente a felicidade dessas pessoas de estarem naquele momento, né, prestigiando a inauguração, mas principalmente pelo atendimento que vão ter, e eu tenho certeza que vai ser um atendimento de qualidade, até porque o nosso prefeito, Rodrigo Praz, ele tem um comprometimento muito grande, principalmente nas questões humanas, nas obras humanas que são as mais imprescindíveis. Falar dessas iniciativas são importantes porque estamos presentes também em vários municípios catarinenses, onde fizemos reuniões com a comunidade. E esse ano nós estamos completando 20 anos, senhor deputado Ismael dos Santos, do orçamento regionalizado. O orçamento regionalizado nada mais é do que o orçamento participativo, e nós tivemos a grata satisfação de ter também na nossa cidade de Blumenau, quando o Décio era prefeito, onde a comunidade se reunia e através de um recurso que era destinado já, cada bairro sabia qual era o recurso destinado, e eles elencavam as prioridades daquele bairro. E é o que nós também, nesses 20 anos, aqui comemorando esse ano, que foi um projeto de autoria do ex-deputado estadual Carlito Merz, que criou aqui no estado de Santa Catarina o orçamento regionalizado, o qual previa a realização de audiências públicas, que acontece, para que o governo do estado ouvisse a população, quais são as necessidades da população, quais são as obras necessárias para aquela população, e principalmente as obras que poderiam
ser feitas para o desenvolvimento das cidades e das regiões. É uma bela iniciativa, porque a gente está mais próximo da pessoa, a gente sabe da necessidade daquela região. A construção, inclusive, do orçamento do Estado de forma coletiva, de forma transparente, de forma participativa, onde todos são ouvidos, desde o prefeito, dos vereadores, das lideranças comunitárias, homens, mulheres, jovens, pessoas mais maduras, podem opinar quais são as obras principais. Infelizmente, nesses 20 anos, não conseguimos ainda garantir que esse processo democrático, na sua totalidade, porque muitas pessoas no começo, principalmente nas primeiras audiências, iam lá, decidiam quais eram as obras prioritárias, mas o governo do Estado não priorizava essas obras, aonde a comunidade de Santa Catarina, de diversas regiões, elas elencavam, elas discutiam, elas informavam, inclusive com uma grande participação de um grande número de pessoas. Apesar desse desrespeito com as decisões do orçamento regionalizado por parte de vários governos que antecederam, nesses 20 anos, o mesmo graças ao empenho dessa Casa, nós parlamentares ainda mantemos vivo. Então, a cada ano, nós também dividimos o Estado de Santa Catarina em várias regiões e vamos lá ouvir a comunidade. Claro que nas últimas reuniões, a maioria aqui seriam os funcionários dessas, antigamente, Secretarias de Desenvolvimento Regional, que, a meu ver, não servem para nada. Eu sou a favor da descentralização, mas nesse formato ela não atende à necessidade da nossa população. E hoje nós damos um grande passo com a aprovação, então, do PLC de número 004/2016, que regulamenta um artigo 120B da Constituição do Estado de Santa Catarina, que torna o orçamento regionalizado impositivo. Claro que nós aqui temos várias manifestações, deputados que são a favor, deputados que são contra, mas eu também não achava certo nós fazer reunião com a comunidade, e a comunidade ia lá, votava as prioridades, e a obra não acontecia. Então, um percentual dessas decisões, na ordem de 3% da receita líquida do Estado, seria, então, para o orçamento impositivo, onde a gente ouve a comunidade decide as obras, e essas obras iam ser realizadas. É importante, senhores parlamentares e a população de Santa Catarina, que a partir da aprovação desse projeto, esperamos que ele seja discutido hoje ou na próxima semana, o projeto, as decisões tomadas nas audiências regionalizadas serão obrigatoriamente executadas, que é o famoso orçamento impositivo, e que na manhã de hoje nós também, deputado Disseu Dresch, teve uma audiência pública onde estiveram presentes vários prefeitos, vereadores, lideranças comunitárias, onde foi discutido a questão do orçamento impositivo. Em seus principais pontos, quero aqui registrar, o texto prevê que 3% da receita corrente líquida do Estado, com base no exercício financeiro do ano anterior, sejam destinadas às prioridades regionais. Caso a medida já estivesse em vigência, o percentual deste ano para o orçamento regionalizado, para ser discutido com a comunidade, mais próximo das pessoas, seria em torno de 580 milhões de reais. É um bom número, onde a gente pode, assim, saber qual é o recurso, o que a gente pode destinar de prioridade, que não pode ser obras grandiosíssimas, mas obras que contemplem cada região do Estado de Santa Catarina. É importante que a participação é melhor, a comunidade está participando, tem mais transparência na execução do orçamento, mais democracia e mais diálogo. É isso que a população tem pedido sistematicamente. Nós vimos o relato aqui do deputado Kennedy Nunes, que esteve na cidade de Nova Veneza. A população quer discutir. A população da cidade de Nova Veneza, da cidade de Blumenau, das cidades do oeste, do litoral do nosso estado, sabem qual é a prioridade para aquela região. Então, cabe à comunidade fazer a sua parte, o parlamento, então, cabe também o direito de debater nessa casa. Eu tenho certeza que na hora da discussão desse projeto,
nós vamos ter aqui um debate acalorado, mas isso é a casa de debates, essa é a casa de diálogo. Eu acho que aqui nós podemos, inclusive, construir algo melhor para o Estado de Santa Catarina. Eu sou defensora do orçamento regionalizado, porque já morei em uma cidade, em outras cidades do Estado de Santa Catarina e de outras cidades do nosso país desenvolve esse tipo de participação popular através, a comunidade decide um percentual do orçamento das obras que querem para as suas regiões, para as suas cidades, e dessa forma nós, como parlamentares, também temos o direito e o dever também de estar lá ouvindo e destacando as prioridades do nosso Estado. Sou a favor da descentralização, mas não sou a favor da forma que está essa secretaria, essas agências de desenvolvimento regional, mas do orçamento regionalizado eu sou a favor. Muito obrigada, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Mário Marcondes, por até 10 minutos. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TVA, rádio digital, queria aproveitar aqui um gancho aqui sobre o pronunciamento da deputada Ana Paula e de colocar 2 pontos, deputada Ana Paula. Primeiro, eu acho que é mais importante para os municípios de Santa Catarina as emendas parlamentares impositivas individuais dos deputados do que a regionalizada. E digo isso até por conta de uma entrevista que dei na CBN, onde o próprio gestor do orçamento do Estado dizia que era impossível, num ano, cumprir 120 obras, mais ou menos, que seria a imposição do orçamento participativo regionalizado. Ou seja, isso vai continuar no papel e não vai sair do papel, sendo aprovado ou não por este parlamento, mas eu acredito que isso não deva acontecer, porque não há elástico, nem de tempo, nem de realização de projetos, licenças ambientais, que consigamos aplicar 100 e poucas obras no Estado de Santa Catarina num período de 12 meses. Bem, enquanto a Secretaria Regional, eu tive a posição, quando foi transformada aqui em ADR, por esse plenário, onde fizemos naquela oportunidade emenda substitutiva global, no sentido de que ela fosse extinta. Descentralizar não é deixar cabo eleitoral na base. Isso não é descentralizar. Descentralização tem outro nome. Quando foi criada as secretarias regionais, teve uma criação inteligente, de modernização, o que hoje as secretarias regionais, os ADRs, hoje se transformaram em meros cartórios das secretarias principais sediadas em Florianópolis. A bem na verdade é essa. E nós sabemos disso, e hoje o custo para o Estado de Santa Catarina é muito alto para nós mantermos ainda as ADRs abertas. Essa é a posição deste parlamentar, e se vier projeto de lei nessa casa para extinção, certamente que terá o meu voto. Mas o que eu gostaria de me pronunciar na tarde desta quarta-feira, sobre alguns requerimentos que este parlamentar fez para a Secretaria de Fazenda do Estado de Santa Catarina, quanto a informações sobre as ditas e aplicadas isenções fiscais para empresas com sede em Santa Catarina ou de outros estados que vierem se sediar em Santa Catarina. Gostaria de colocar aqui no telão, só para iniciar, qual a absurda resposta que este parlamentar teve. Dá de destacar um pouquinho, não sei se dá de aumentar um pouquinho. Não dá, né? Em todas elas, foi dito que era resposta simples. Trata-se de sigilo fiscal, então não podemos informar. De acordo com a Constituição, que é melhor, né, ainda, né? Gostariam de ver onde está escrito na Constituição. Eu acho que quando foi dada a resposta, eles acabaram não lendo o que fala, e eu quero aqui ler
o que fala o artigo 70 da Constituição Federal. Artigo 70 da Constituição Federal. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia das receitas, será exercida pelo Congresso Nacional mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda ou que, em nome desta, assuma obrigação de natureza pecuniária. Bem, a minha indignação, e tenho certeza que de muitos parlamentares já deve ter recebido esse tipo de resposta por parte da Secretaria de Estado, deve ter sido a mesma indignação que o conselheiro Luiz Roberto Herbst teve quando fez todos os apontamentos junto à aprovação das contas do governo referente ao ano de 2015. 15 ressalvas e 20 recomendações. O que me deixa estarrecido, senhores deputados, os catarinenses que nos ouvem neste momento, é que a renúncia fiscal do Estado de Santa Catarina é na ordem de 5.450 milhões de reais ano. Vou repetir, 5.450 milhões de reais ano. O Estado de Santa Catarina é o Estado que mais dá isenção fiscal. Em torno de 23% da despesa do Estado de Santa Catarina. Para nós traçarmos um paralelo, São Paulo é o segundo Estado em dar concessões, isenções fiscais na ordem de 11%. 11%. Daí o que me faz perguntar, e o que me deixa chateado e indignado com uma resposta desta natureza. Afinal de contas, para que serve a Assembleia Legislativa? Quais são as prerrogativas dos parlamentares? Se a nós não cabe receber esse tipo de informação, a quem caberá? Se nós parlamentares não conseguimos ter acesso, como a população vai ter acesso a isso? E hoje, tramita nesta casa um projeto de lei de origem do Executivo sobre o Fundam, para que nós, parlamentares, autorizamos o Estado de Santa Catarina a contrair empréstimo junto ao BNDES e Banco do Brasil na ordem de R$1,5 bilhão de reais. Para quê? Para fazer investimento nos municípios catarinenses. E ao mesmo tempo, esse Estado que vai buscar dinheiro emprestado, faz renúncia fiscal, dá de bandeja para empresários, 5.450 milhões ano. Essa conta não vai fechar nunca. O Estado de Santa Catarina, a cada momento, se endivida mais. Nós não podemos esquecer que há 2 anos, 3 anos atrás, nós recebemos do PAC 10 bilhões de reais. 10 bilhões de reais. Eu não sou contra buscar empréstimo para ajudar o município. Mas vamos começar a pôr na balança. Renúncia fiscal de 5,5 bilhões. E nós não temos dinheiro para investir no município, tem que pedir 1,5 bilhão emprestado, daí não pode fechar a conta. E o pior é nós
parlamentares não ter o acesso. Qual é o critério de concessão? Qual é o critério de isenção fiscal que está sendo dado a essas empresas? Qual é o impacto social dessas empresas em Santa Catarina? Quem são as empresas beneficiadas? O que trouxeram de emprego para Santa Catarina? Porque nós tivemos um exemplo, a Mabel, aquela indústria de bolacha ali sediada, acho que era em Araquari ou Joinville, não sei, Araquari, onde ganhou isenção fiscal, ganhou galpão, ganhou terreno, e a hora que acabou o prazo, fechou as portas, vendeu o terreno, vendeu o galpão e foi embora. Daí fica fácil, vamos pulando de estado para estado, ganhando isenção fiscal, e a hora que acaba a isenção fiscal, eu vou embora para outro estado. Daí não dá, assim nós não vamos segurar. Então, certamente que tomarei as minhas providências como parlamentar e como cidadão. Essas informações virão a esse parlamento, sim. Virão a esse parlamento. Nós, deputados, temos que saber quais as empresas de Santa Catarina que são beneficiadas com isenção fiscal. Qual foi o critério de avaliação para as isenções fiscais? Quantos empregos essas empresas trouxeram para Santa Catarina para empregar os catarinenses? Porque eu duvido que a BMW deve ter mil e poucos empregados. Mais um minuto, deputado. Obrigado, deputado Kennedy Nunes. Eu duvido que a BMW, que ganhou 25 anos de isenção fiscal, quero saber quantos empregos a BMW trouxe para Santa Catarina. Daí não traz emprego, não arrecada imposto. E daí, só para dizer que tem uma BMW de Santa Catarina, vai resolver o quê para os catarinenses? Vai resolver o quê para a nossa saúde? Está aí a nossa saúde, tivemos agora, ultimamente, nessas últimas 2 semanas, estampado em jornais a dívida da saúde crescendo. Daqui a pouco estão chegando em bilhão a dívida da saúde. E o atendimento da saúde continua do jeito que está. E vamos dando isenção fiscal. Vamos fazendo farra com o dinheiro público. Porque aí fica fácil da concessão e o pior, essa casa não saber quais os critérios. Quem efetivamente está sendo beneficiado com isenção fiscal no estado de Santa Catarina. Certamente que se nós não resolver no parlamento, nós vamos resolver aqui no lado, no Poder Judiciário. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor deputado. Próximo orador inscrito é o deputado Nilson Gonçalves, mas antes, sem prejuízo ao tempo do deputado Nilson Gonçalves, eu queria fazer o registro aqui que nós recebemos nesse instante, deputado César Valduga, um ofício da delegação chinesa que esteve aqui visitando e que diz o seguinte: caros deputados, saudações calorosas de Pequim. Estou escrevendo para agradecer a todos os seus colegas pela excelente hospitalidade concedida à nossa delegação durante recente visita ao seu lindo estado. As trocas que tivemos com os representantes do governo local e as organizações têm sido frutuosas e inspiradoras. Durante a visita de toda a nossa delegação, ficamos profundamente impressionados com o entusiasmo manifestado pelos representantes da cidade na cooperação com a China. Olha só que legal isso aqui, deputado Nilson. Também recebemos muitas cartas de contatos de nossos amigos prefeitos catarinenses demonstrando interesse em fazer a cooperação. Espero sinceramente que poderemos continuar nesse caminho de aprendizagem mútua e fazer esforços conjuntos para promover mais profunda cooperação para governos regionais e locais da China e o Brasil com Santa Catarina. Que legal. Muito obrigado. Está feito o registro do ofício que recebemos da delegação chinesa. Agora, com a palavra, o deputado Nilson Gonçalves, pelo tempo de até 10 minutos. Senhor presidente, primeiro quero lhe parabenizar pela iniciativa e pelo resultado de sua visita à China, pelo trabalho que desenvolveu e que tem desenvolvido nessas suas viagens, que muitas delas, aqui o parlamento é questionado por estas viagens, mas Vossa Excelência tem, cada viagem que faz, tem dado uma satisfação bastante objetiva, bem condensada e trazendo frutos que certamente beneficiam toda a nossa Santa Catarina. Parabéns pelo seu trabalho e pelos resultados dele. O deputado que me antecedeu, Mário Marcondes, estou ficando com o chip meio gasto já, deputado. E às vezes
foge o nome das pessoas. Deputado Mário Marcondes, eu sou obrigado a concordar com Vossa Excelência em algumas questões que pautou aqui na tribuna, mas também sou obrigado a discordar de algumas outras que Vossa Excelência citou aqui. Eu concordo com essa questão, por exemplo, da Mabel. Como a Mabel teve e ainda tem outras empresas que se instalaram aqui em Santa Catarina, que são empresas descartáveis, né? Já são construídas para serem desmontadas num futuro não muito distante. São o que nós poderíamos chamar de empresas descartáveis, né, que se beneficiam dos incentivos fiscais, etc. e tal, depois acabou o incentivo, batem em retirada. Outras vêm para cá porque no seu país não conseguiram a licença ambiental para se instalar, como o caso de uma empresa francesa instalada na nossa região, que na França não podia se instalar por causa da poluição que ela colocava no ar, poluição, veneno no ar. Então ela achou um jeito e veio parar aqui na nossa Santa Catarina, se instalou aqui, e o chaminé tem uma altura enorme, enorme. Sempre que a gente passa por aí, a gente pergunta, por que esse chaminé, aquela história do lobo mau, né? Por que esse chaminé é tão comprido? Né? Perguntava para a vovozinha. Lá em cima, se não tivesse contaminação nenhuma, se ele não fizesse mal nenhum, não precisava ser tão comprido. Então são essas questões. A outra questão que Vossa Excelência citou, e eu não posso concordar, é com relação à BMW. Nossos jovens ali da região, deputado, nós temos ali algumas centenas deles que estão trabalhando na BMW e são levados até a Alemanha, inclusive para aperfeiçoamento profissional, e certamente isso vai produzir, vai desencadear também um desenvolvimento paralelo, porque o jovem que se qualifica da maneira como a BMW faz, levando ele para a Alemanha, dando ele conhecimento, qualificação, ele mais tarde, mesmo saindo dali, ele vai produzir alguma coisa muito boa e vai produzir também empregos. E já no momento a BMW produz muitos empregos, empregos para a nossa região. Então, só respeitosamente discordando desse fator. Com relação, eu não vou entrar em detalhes na hora de discutirmos aqui o orçamento impositivo para as ADR, para o orçamento regionalizado, eu não vou discutir, eu vou assistir e depois vou votar, consciente do que eu devo fazer. Hoje, depois de 16 anos aqui como titular, hoje eu sou suplente aqui na casa. O meu titular tem o pensamento já definido, mas eu estou aqui e tenho o direito, o sagrado direito de votar conforme a minha consciência. Não é? E ainda bem que vou votar de acordo com o titular, porque temos o mesmo modo de pensar, então não vamos ter atritos, e eu nem vou correr o risco de perder a cadeira, porque estamos mais ou menos afinados com relação a essa questão. Essa questão do orçamento regionalizado é muito interessante, porque é como se tivéssemos um restaurante e os clientes pedissem uma feijoada. Certo? A clientela pede uma feijoada. Vamos fazer um paralelo aqui. Né? A clientela são aquelas reuniões todas que temos nas regionais. Né? O dono do restaurante seria o governo. Né? Aí o pessoal se reúne, eu quero uma feijoada. Mas o dono do restaurante, no caso o governo, só tem arroz e feijão, mas o feijão não tem o toucinho, não tem a costelinha, não tem nada. Eu não posso te fazer uma feijoada porque eu não tenho. Aqui na cozinha não tem. Ah, mas eu quero. Faz o pedido aí porque eu quero. Aí vai para a cozinha. Chega na cozinha, o pedido não é executado porque não tem feijão. É uma coisa muito parecida que está acontecendo com relação ao orçamento regionalizado. Vai lá, gasta-se uma enormidade, a Assembleia Legislativa tem um gasto, porque tem que levar uma porção de funcionários e tudo mais para instalar lá essa reunião. Vem o pessoal da regional, deputados, todo mundo discute e tal, e pede. Eu quero uma ponte,
Eu lá no meu município, eu estou precisando asfaltar lá umas 3, 4 ruas. Não, eu tenho que melhorar questão de saúde. Bota tudo no papel. Tá bom. E manda. Só que quando chega aqui, o governo entalado nas suas finanças, argolado nas suas finanças, vem aqui, é aprovado na Assembleia, ele vai olhar lá, ele não tem como fazer. Não tem como fazer porque não tem o mais importante de tudo, que é o dinheiro. E fazer aqui um orçamento impositivo para as regionais significa engessar mais 3% do orçamento líquido. Não orçamento bruto, orçamento líquido. Engessar mais isso. Já tem engessamento para a saúde, 25%, parece, tem para a educação, tem uma série de orçamentos já dentro impositivos. E criar mais esse engessamento é um problema sério. Mas eu tenho uma sugestão, eu não vou falar na hora que estivermos discutindo, mas deixo aqui registrado. Eu tenho uma sugestão. A Assembleia não precisa gastar. Nós já temos as ADRs, que o deputado disse, inclusive, que vota pela extinção delas. Não discordo. Acho que o governo economizaria um monte. Mas já que elas existem, e já que estão lá, por que o orçamento regionalizado não pode ser capitaneado pelas ADRs? Ela convoca os prefeitos, enfim, aquelas pessoas todas que fazem parte daquela reunião do orçamento regionalizado, a ADR convoca, discutem, fazem a pauta, eu quero a ponte, eu quero mais não sei o que, eu quero põe tudo aqui. E a ADR manda para a Secretaria da Fazenda, que é quem tem o dinheiro. A Secretaria da Fazenda vai olhar, bom, isso aqui eu posso executar, isso aqui eu não posso, tal. Aí manda junto com o orçamento para essa casa. E essa casa vai votar o orçamento junto já com os itens do orçamento regionalizado. Acaba-se uma despesa que todo ano se tem dessa casa se deslocando para vários setores desse estado todo, gastando com diárias, com funcionário, com tudo mais, e se faz uma coisa mais objetiva. Não se tira não é o governo que tem que construir, não é ele que tem que fazer, não é ele que tem que dizer se tem ou não tem. Então manda esses orçamentos através das secretarias regionais para o governo coloca no orçamento e vem para cá. Evita-se esse gasto que sempre dá em nada, porque todo ano eu participei de inúmeras reuniões de orçamento regionalizado. Alguns orçamentos regionais são bem pensados, outros já vêm pronto, já vem prato pronto. Alguns discute-se ali, mas alguns já vem prato feito já vem prato feito. Ou o secretário, alguém lá já vai, isso aqui tem que votar, isso aqui. Isso aqui é essa ponte, é mais isso aqui, mas isso aqui, tem que votar. Ninguém discute, não tem que votar. Não, mas vamos discutir. Não, é isso aqui. Tá bom. Então, se é para fazer assim, então coloca lá na ADR, o secretário faz com o pessoal lá, o que tem prato pronto põe, o que não tem discute, põe lá e depois o governo vai dizer se tem condição ou não tem. É isso. É simples assim. Não é? A minha posição em relação a esse orçamento regionalizado é impositivo, digo desde já, eu sou contra e vou votar contra ele, porque entendo que o governo não tem condições de ter mais 3% do orçamento líquido do Estado engessado também. Obrigado. Obrigado, deputado Nilson. Pronunciamento pelo horário e de conformidade com o artigo 103 do Regimento Interno, adentraremos então ao horário destinado aos partidos políticos, iniciando pelo Partido dos Trabalhadores, onde fará uso da palavra o deputado Padre Pedro, por até 7 minutos. Pela ordem, porém, pela ordem, deputado João Amin. Obrigado, deputado Mário Marcondes, que preside essa sessão. Queria fazer alguns registros de prestigiamento hoje aqui na casa. O Luan Farias, presidente do PP Jovem de Gravatal, o Jerônimo Santana, ex-presidente do PP, o Evandro Jung, presidente do PP, e o Marcelo Reus, assessor de imprensa da Câmara Municipal, todos do município de Gravatal, como também do município de Novo Horizonte, o Roberto Antunes de Lima,
e o Nazareno Lorenzi Nunes, vereadores do PP de Novo Horizonte, e a Mariana de Lis, vereadora do PP de Bocaina do Sul, como também o Biel, vereador, ex-presidente da Câmara do município de Santo Amaro. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado João Amin. Sejam todos bem-vindos ao Parlamento Catarinense. Agora, pelo horário destinado ao partido político, Partido dos Trabalhadores, deputado Padre Pedro, pelo que lhe concedo 7 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, aqueles e aquelas que nos acompanham através da TVA, rádio digital, a temática abordada aqui pelo deputado Nilson Gonçalves e anteriormente pelo deputado Mário Marcondes, nós já em outras oportunidades debatemos e refletimos e colocamos a nossa postura e posicionamento com relação tanto à questão que envolvem as secretarias regionais, bem como essa questão que envolve o orçamento impositivo, que ora está em debate nesta casa e que logo mais estaremos votando aqui no plenário deste Parlamento. Eu já tenho minha posição e queria fazer um pouco da menção com relação às secretarias regionais de que realmente hoje não há razão nenhuma, e já tenho feito aqui a minha manifestação, da continuidade à forma como elas estão em todas as regiões do nosso Estado. É preciso que de um momento para o outro, o governo ele possa encarar de frente, que está se tornando um problema, um obstáculo, uma inércia, no que diz respeito às ações que deveriam emergir a partir do debate da base para o governo central, que infelizmente não acontece. E hoje, infelizmente, o custeio das secretarias é maior do que os investimentos que são feitos. Não dá mais para aguentar, defender e manter uma estrutura dessas que, infelizmente, nossos prefeitos que estão lá na base, diariamente, se deslocam para o centro da capital em busca de recursos. Então não há mais como manter, bancar e suportar estruturas faraônicas como estas, que não viabilizam, de fato, as políticas públicas que devem acontecer lá onde os cidadãos e cidadãs habitam. Mas eu gostaria de aproveitar esse tempo que resta para trazer presente, deputado Mário Marcondes, a situação das BRs no extremo oeste de Santa Catarina. Uma vergonha. Isso nós viemos aqui trazendo há muito tempo. E eu faço aqui memória em 1998, quando fui prefeito do município de Guaraciaba, que me deslocava de Guaraciaba aqui para a capital. Basicamente as estradas estão naquela situação. Há um buraco pedindo licença para o outro, para poder fazer parte desse trajeto que liga o extremo oeste ao centro aqui da nossa capital. Eu gostaria aqui de fazer um comparativo, aqui só de uma das BRs, a BR 163. Gostaria de pedir aqui a assessoria, porque eles vão fazer um comparativo do estado do Paraná com Santa Catarina. Vamos tentar acompanhar um pouquinho a situação dos dois estados. Estamos lá no Paraná. Pode passar isto. Pode ver. A situação no estado do Paraná da 163. Da 163. Aí é Baracão, na divisa com Santa Catarina. E agora já entramos em Santa Catarina. Bem-vindos ao nosso estado. Olha como está esta mesma rodovia, a 163. É intransitável.
intransitável, insuportável, uma região que produz tanto, que contribui enormemente para o Estado, para a União, e um descaso do governo federal com relação a esta BR, que liga o Nordeste ao sul do nosso Estado. Vejam vocês o estado da rodovia, muitas vidas foram ceifadas neste trajeto. E nós vivemos ainda, continuamos vivendo, uma situação de promessas. Já no ano passado estavam previstos 190 milhões de reais para serem investidos nesta BR. Não sei, cargas de água, infelizmente, paralisaram as obras. Já são basicamente mais de ano que as obras estão paralisadas, em péssimas condições, pessoas perdendo a vida e, infelizmente, nós não percebemos nenhuma iniciativa por parte do governo federal no sentido de recuperar a rodovia 163 que liga São Miguel do Oeste a Dionísio Cerqueira. Mas que não é nada diferente da BR 158, que liga o entroncamento da 282 em Maravilha até a divisa com o Rio Grande do Sul. É a mesma situação. Está precária, intransitável a rodovia 158. E nem dá para falar da rodovia 282, principalmente do Trevo de Irani até a divisa com a Argentina. Apenas um pedaço se salva. Foi o último que foi feito pelo ex-presidente Lula, de São Miguel do Oeste ao município de Paraíso até a divisa da Argentina. O restante da 282 também é intransitável. Portanto, fazemos aqui o apelo para que o governo federal, de uma vez por todas, assuma o seu compromisso e sua responsabilidade. O povo daquela região não aguenta mais, não suporta mais. Lá existe gente, existem pessoas que nessa região produzem, trabalham. Vou lhe conceder 30 segundos, deputado. São pessoas de lá que precisam viver também, viver com dignidade. Mas é preciso que de uma vez por todas se façam os investimentos necessários para que nós possamos dar dignidade àquelas pessoas e condições melhores de vida. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Padre Pedro. Eu gostaria de lembrar aqui aos deputados que irão fazer uso no horário dos partidos políticos, tendo em vista o que já acordamos na mesa diretora, em cumprimento ao regimento interno, e outro dia o deputado Serafim estava fazendo uso da palavra no horário destinado aos partidos políticos, sendo esta sessão presidida pelo deputado Kennedy Nunes, então não foi concedido mais prazo, tendo em vista que o horário destinado aos partidos políticos ele é de acordo com o número de deputados nessa casa. Então, pedi a compreensão de todos os parlamentares para que não tivesse que estar cortando a palavra, certo? E que vocês, deputados, não pudessem concluir as suas posições. Ainda no horário destinado aos partidos políticos, com a palavra, o líder do PDT não se encontra na casa, deputado Rodrigo Minuto, e então concedo ao PSD. Não querendo fazer uso da palavra, eu concedo então ao bloco parlamentar PP, PR, PSB. Não querendo fazer uso da palavra, eu concedo então ao PMDB. Deputado Valdir Cobalcini, pelo qual lhe concedo 15 minutos, deputado, pelo horário destinado ao PMDB. Senhor presidente, deputado Mário Marcondes, senhores deputados, senhoras deputadas,
sempre que eu uso o espaço do partido, eu procuro trazer um tema e busco, inclusive, fazê-lo de forma escrita. Não tinha intenção hoje de ocupar o horário do partido, mas o faço refletindo um pouco do que eu tenho ouvido, daquilo que se constata no dia a dia, quando estão sendo colocadas em xeque a existência das secretarias regionais. Eu não sei se nós vamos votar hoje as propostas de orçamento impositivo dos 3% da receita líquida, corrente líquida do Estado, do orçamento regional. Também não sei se vamos votar a outra proposta de 1% do orçamento do Estado para emendas individuais. E já algumas vezes tratamos aqui da distância que separa da importância dos mandatos dos deputados federais e dos deputados estaduais em relação a essas emendas impositivas, e lá na Câmara, no Congresso, inclusive tem emendas da própria bancada impositivas. O que isso não acontece aqui, pelo menos por enquanto. A proposta do deputado Carlito Mers, aliás, incluída na própria Constituição, em relação à obrigatoriedade do orçamento regionalizado, ela esvaziou um pouco na medida em que, com a criação das secretarias regionais lá em 2003, mal ou bem junto com elas também nasceu, de uma certa forma, um orçamento regionalizado nas 36 regiões sediadas pelas secretarias regionais. Mas eu devo admitir que, com o passar dos anos, elas foram perdendo força, deputado Fernando Coruja. E até entendo de forma deliberada, e na atual conjuntura, desculpas até não faltam em função das questões nacionais, da crise econômica, da falta de recursos para investimento. Mas eu diria, como filiado ao PMDB, como discípulo do nosso sempre governador, senador, prefeito, deputado, Luiz Henrique, que concebeu na sua proposta de governo a descentralização administrativa e dotou esse Estado com estruturas regionais democráticas, porque junto com as secretarias vieram os conselhos de desenvolvimento regional que decidiam o que, com aqueles recursos disponibilizados no orçamento de cada uma delas, o que fazer, de forma democrática. Mas aquilo que era uma prioridade do governador Luiz Henrique, não quero discutir aqui se o atual governo, se está certo, se está errado, obviamente que aquela proposta, ela foi inovadora
e ela garantiu em que cada uma das regiões tivesse um orçamento, e não da caneta de quem quer que seja, ou do governador, mas esta garantia efetivamente representou uma mudança em relação à relação do Estado, do governante todo-poderoso com os municípios, com as regiões, e passou cada região a ter um investimento, algumas regiões com mais, outras com menos, porque não há efetivamente uma fórmula matemática e as pessoas elas são diferentes, seja o secretário, seja a influência dos próprios parlamentares federais ou estaduais que aportam recursos, cada um nas suas bases eleitorais. Então a equação, ela não é uma ciência matemática. Mas é preciso reconhecer que as regiões, todas elas, sem exceção, tiveram as suas melhorias. Mas hoje, como nós estamos vendo hoje, não apenas elas sendo colocadas em xeque por deputados desse ou daquele partido, eu devo reconhecer de que como elas estão, me parece que elas não têm mais razão de existir, a continuar assim. A memória do governador Luiz Henrique não merece que elas sejam aniquiladas da forma como estão sendo, em que os prefeitos buscam na secretaria aquilo que eles não encontram. E aí, nós vemos todos os dias aqui prefeitos que batem às portas de cada um dos nossos gabinetes em busca de recursos, o que num determinado tempo, óbvio que o prefeito nunca deixou de vir a Florianópolis, mas passou-se a ter uma cultura, embora de vida curta, mas que os problemas eles se decidiam lá mesmo, ou lá em Lages, ou em cada uma das sedes das secretarias regionais. Como os prefeitos hoje sabem que não encontram aquilo que buscam ou que precisam lá, batendo a porta das secretarias regionais, eles vêm buscar aqui. Eu quero, deputado Coruja, ouvir a sua manifestação, que certamente vai contribuir, aliás, o senhor profundo conhecedor do Estado ente federado, do Estado brasileiro, certamente vai acrescentar muito aquilo que, neste momento, nós estamos falando. Gostaria muito, deputado Cruz, de lhe ouvir. Agradeço a parte, deputado Cobalchin. O Luiz Henrique era um visionário, e o Brasil ele tem uma federação dividida entre a União, os estados e os municípios que são autônomos, uma das poucas federações do mundo que os municípios têm autonomia. E ele quis criar um modelo que tem em outros lugares, que é uma estrutura regional, que pudesse resolver os problemas regionais e desconcentrasse o governo, levasse o governo mais perto do Estado, que qualquer um fala que tem que fazer isso. E o modelo, como Vossa Excelência lembra bem, e pode falar com muito mais razão, foi secretário regional, ele funcionou, e funcionou muito bem, por um período, muito bem. Hoje, Vossa Excelência também aborda bem, da maneira que está, evidente que cria um descontentamento. E por que isso? É deliberado. Se você não tem recurso, não tem capacidade de decidir, não decide nada, as pessoas entendem que isso passa a ser inútil. Agora, a inutilidade não é por causa desses secretários que estão aí, ou não é por causa das pessoas que estão lá, é porque o governo simplesmente tirou dinheiro. Sem dinheiro, foi deliberado, tirou os recursos. Se tivéssemos, quem sabe, um outro governador, um outro governante
que alocasse esses recursos. Nós, inclusive, estamos aqui hoje, provavelmente, debatendo outra forma de descentralizar ou de desconcentrar, que é o orçamento regionalizado, mais eficaz, que também não funcionou da forma que era colocado. Então, acho que é interessante essa abordagem, todo mundo se manifesta contra hoje, mas é preciso lembrar de como funcionou muito bem. Vossa Excelência é uma prova disso, do trabalho que fez lá na regional, em Caçador, e dos benefícios que todos os municípios tiveram. Então, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento. Obrigado, deputado Coruja. E se ganha força hoje, deputado Dirceu, se ganha força o discurso do orçamento impositivo, é porque a estrutura que nós temos em cada região não funciona, não tem mais orçamento. E aí simplesmente fechar, sem garantir um outro mecanismo de distribuição de recursos em cada uma das regiões, seria um grande equívoco. Fazer de novo com que os prefeitos voltem com o pires, com o chapéu na mão, numa relação, eu diria, humilhante, entre o município que é autônomo, mas que também não dispõe de recursos para investimento, e coloca o prefeito, sem exceção, quase que semanalmente, a necessidade de se deslocar a Florianópolis. Então eu gostaria de trazer, e eu sei da responsabilidade que é como integrante do PMDB, vice-presidente do PMDB do Estado, se não a principal bandeira do nosso governador Luiz Henrique, hoje vê-la nem a meio pau. E ela já não existe mais. E me parece que não há, pela memória dele, nenhum tipo de respeito com aquilo que funcionou durante alguns anos e que agora caminha para a inanição. Eu também quero aproveitar esses 2 minutos que me restam, deputado Marcos Vieira, presidente da Comissão de Finanças, dizer que nós vamos apresentar, não sei se hoje, se na próxima semana, quando votarmos a autorização para que o governo contraia um financiamento de 1 bilhão e 500 milhões de reais, vou apresentar em destaque uma emenda que foi aprovada na Comissão de Justiça e depois rejeitada na Comissão de Finanças, que impõe ao Estado a obrigação de recuperar as rodovias que estão em situação de calamidade pública. Muitos trechos do nosso Estado, agravado, é verdade, pelas últimas chuvas, mas que já não ofereciam as mínimas condições. E por isso eu vou apresentar em plenário, essa não é uma bandeira partidária, é uma bandeira que eu entendo ser de todos, que em cada região deste Estado nós não podemos resolver as questões das rodovias federais, deputado Serafim Venzon, mas as estaduais nós temos obrigação de tratar aqui, de ajudar a buscar solução. As obras que estão sendo tocadas, obras novas, elas podem esperar um pouco mais, mas as rodovias que estão completamente esburacadas, essas não há o que esperar. Então nós estamos apresentando esta emenda como forma de que o Poder Executivo separe parte desses recursos, 25%, ao invés de construir novas rodovias, que recupere as existentes, porque esse é um patrimônio de todos os catarinenses, construído já há muitos anos, e que a cada dia, se não for feita a
30 segundos, deputado. Para concluir, se não for feita a devida conservação de rotina, claro que esse patrimônio ele vai se destruir e depois é necessário investir muito mais para fazer a restauração desses trechos. Era isso que eu gostaria de trazer aos catarinenses na data de hoje. Muito obrigado. Obrigado, deputado Cobalcini. E ainda no horário destinado aos partidos políticos, com a palavra o PSDB. Deputado Serafim Venzon, por até 7 minutos, deputado. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, prezados catarinenses que nos acompanham pelos nossos meios de comunicação, queria inicialmente saudar o prefeito de Ituporanga, o prefeito Lourinho, bem como o prefeito Reginaldo Fagundes de Itaiópolis, que estão aqui nas galerias dessa casa. E, em nome dele, saudar a todos os prefeitos que acompanham nossos trabalhos aqui, bem como o vice-prefeito de Celso Ramos, que está aqui acompanhado pela realeza, a princesa, a rainha, as princesas, que virá aqui divulgar a festa do açúcar que acontece no final do mês, começo do mês que vem. Mas cumprimentar também o prefeito de Imbituba e o vice-prefeito Lindomar Bauman de Rio Fortuna, bem como o vereador o Valdir Varvin, do PSDB, e as duas cidades hoje estão comemorando 59 anos de fundação, 59 anos de autonomia político-administrativa. Eu queremos, em nome dos prefeitos e dos vereadores, saudar a população das duas cidades. Mas eu queria também me reportar a importância que tem os investimentos que o governo precisa fazer, principalmente nas cidades menores ou nas cidades tipo interioranas e no interior das cidades. Ontem ainda e hoje pela manhã estava visitando um município que eu conheço já há muito tempo, mas que eu não tinha visitado alguma família que morava nesse ou naquelas localidades lá de Chapadão Lajeado. E vimos, digamos, a força do povo, a força do produtor, o entusiasmo dos nossos produtores, mas ao mesmo tempo a gente vê a dificuldade que eles têm para atravessar o rio, porque o rio levou a ponte que está sendo feita vai demorar muito para ser concluída, as estradas com muito mau estado de conservação, justamente porque a prefeitura é pequena, o tamanho, os quilômetros de estrada de chão batido é muito, e naturalmente que a prefeitura não dá conta ou não consegue arrumar a contento todas aquelas estradas para atender, digamos, às necessidades dos agricultores. E lá no interior se diz o seguinte: prefeito, estrada boa é prefeito bom, estrada ruim, em princípio, prefeito ruim. Então, se ele não investir pelo menos na estrada, de nada adianta ele conseguir fazer outros investimentos. Mas, e hoje nós vamos analisar essa proposta do orçamento regionalizado, também positivo. Essa proposta do deputado Marcos Vieira, que de igual intenção, digamos, do ex-governador Luiz Henrique, justamente de fazer chegar investimentos, recursos para as diversas regiões. E hoje nós temos 36 regionais. E eu vi aqui o deputado Coruja, quando se pronunciava o deputado Cobalcini, enfatizar que nós temos basicamente 3 entes político-administrativos: a União, o Estado ou o município. E a regional o que é? Nada. Não existe um administrador da regional. Não há como uma regional ter o domínio de uma determinada região que engloba 8, 10 municípios,
porque não existe essa figura administrativa. Como imagino que o Luiz Henrique, quando criou a regional, deve ter copiado de outros países, de regiões, de províncias ou coisa assim, aonde naquele país a província tem uma estrutura, ela existe, ela tem o CNPJ. A regional não tem CNPJ, não é? Ela não tem certidão de nascimento nem carteira de identidade. Ela é um braço do governo e se a gente disser assim, não, nós vamos agora dar um volume de recursos para a regional, quem é que vai fazer essa divisão? Quem é o administrador disso aqui? Não existe. Então eu vejo aqui o deputado Marcos Vieira, que eu vejo que a intenção de Vossa Excelência, que é o presidente da Comissão de Finanças e que justamente coordena os trabalhos da distribuição do orçamento, eu vejo muito bem essa dificuldade. Como é que vamos fazer a administração desse volume de 600, 700 milhões de reais e com o tempo que vai aumentando a arrecadação do Estado, também vai aumentar esse volume de recursos. Quer dizer, como é que nós vamos fazer essa distribuição, sendo que a regional não tem CNPJ, não tem certidão de nascimento, nem de carteira de identidade? A outra questão que eu vejo é que nós precisaríamos, senhores, encontrar uma forma de alterar de forma urgente o princípio da distribuição nossa do ICMS. Nós já temos uma maneira de distribuir o recurso, para que o recurso chegue um pouco mais em Chapadão Lajeado, em Alfredo Wagner, em Leoberto Leal, em Vida Ramos, em Buia, enfim, nos 295 municípios, que chega lá de uma maneira muito injusta, porque os critérios de divisão do ICMS, na minha opinião, da redistribuição do ICMS, é muito injusta e não tem nada a ver com as dificuldades desses municípios todos que nós estamos citando. Então, é um momento importante e nós precisamos discutir qual a maneira que nós vamos ser aqui, a maneira mais justa de distribuir os nossos recursos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Serafim Venzon. Senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcos Vieira. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência. O deputado Serafim Venzon fez questão de mencionar aqui a rainha, as princesas, o nosso vice-prefeito e ex-prefeita de Celso Ramos. Mas quero aqui deixar consignado e registrado, né, de que nós, na cidade de Celso Ramos, deputado Serafim Venzon, nos dias 29 de 6 a 2 de julho, teremos lá a realização da 15ª Festa da Cana-de-Açúcar. Isso é extremamente muito importante. E aqui se fazem presente a rainha, a Janice Schwerman, também as princesas Stephanie Inês de Matia, também a segunda princesa Ana Letícia Grace, bem como com o nosso vice-prefeito, o Elcio Pelosato, e também a ex-prefeita Inês Pegoraro. Sejam todos bem-vindos, boa festa e com certeza absoluta. Mais 30 segundos, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcos Vieira. Vamos fazer questão, senhor presidente. Alô? 30 segundos, deputado. Senhor presidente, ao fazer essa consignação, também aproveito para convidar a todos para participar e com certeza absoluta vamos estar presentes nesta maravilhosa festa, que é a 15ª Festa da Cana-de-Açúcar. Muito obrigado. Senhor presidente. Pela ordem, deputada Ana Paula. Muito obrigada. Eu quero aqui registrar a presença, com muita satisfação, do presidente da Câmara de Vereadores de Otacílio Costa, o vereador Edson Passold, do vereador Israel, um vereador naquele município, pujante município do nosso estado, que é a cidade de Otacílio Costa, e também o prefeito municipal, Luiz Carlos, carinhosamente conhecido como Tio Ligas, que é o prefeito de Otacílio Costa, que aproveitaram o dia de hoje, participar da audiência pública e também buscando recursos para o município de Otacílio Costa. Muito obrigada. Obrigado, deputada Ana Paula. Sejam todos bem-vindos a esta casa do Parlamento Catarinense.
Encerrando, então, o horário destinado aos partidos políticos, eu concedo a palavra ao deputado João Amin, pelo bloco parlamentar PP, PR e PSB, como último horário destinado aos partidos políticos. Pelo que lhe concedo 13 minutos, deputado. Não está encerrado o horário dos partidos, né, deputado? Senão eu não vou poder falar. Não, encerrando. Ah, como último? Obrigado, deputado Mário Marcondes. Queria cumprimentar Vossa Excelência, em nome também das deputadas Ana Paula Lima e Luciane Carminati, todos os deputados, público que nos assiste aqui na TV, na Assembleia Legislativa, na Galeria da Assembleia. Registrar a presença e cumprimentar hoje aqui também na Assembleia o prefeito Éder Marmit e o vereador Evandro de Ávila, que vieram de Sul Brasil e nos prestigiam hoje aqui na Assembleia. E também cumprimentar tanto as princesas, a rainha e o vice-prefeito Celso Ramos. Nos encontramos ontem lá na Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura, mas também faço o registro das suas presenças aqui e também ajudo a divulgar a festa que vai ocorrer no município, que celebra a cana-de-açúcar. Presidente, queria primeiramente agradecer em seu nome, em nome da deputada Dirce, a companhia que tivemos hoje percorrendo as obras do contorno viário da Grande Florianópolis. Obra essa de fundamental importância para o Mercosul, não só para Florianópolis e para a Grande Florianópolis. Estavam lá, e também como agradeço Vossa Excelência e a deputada Dirce, agradeço a presença do prefeito Ramon de Biguaçu e do seu vice, o Wilson, Norberto Alves, o vereador Pitanta e o vereador Bala do município da Palhoça, a representação da Fiesc, em nome do Egídio Martorano, que nos acompanhou, do Condes, em nome do Celso Leal, ex-presidente, também representando o CREA e a Associação Catarinense dos Engenheiros, a imprensa, que deu a devida cobertura, a Artéries e a Autopista Litoral Sul, que nos receberam, que colocaram vans à nossa disposição para nós percorrermos grande parte do trajeto do contorno viário. E, no decorrer da minha fala, vou me lembrando de mais representações que nos acompanharam. A presidente da Associação Comercial e Industrial de Biguaçu, a Sandra, parceira já de outras caminhadas, como também do assunto da revitalização da SC-407, que está realmente numa situação muito difícil, mas eu não vou misturar os assuntos. Mas queria dizer que foi muito importante a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano estar lá hoje, no contorno viário. Começamos o nosso trajeto em Biguaçu, na cidade de Biguaçu, e chegamos até o município da Palhoça antes do túnel número 4, que será construído já no município de Palhoça. Aquela obra ali é importantíssima. Dos 50 quilômetros que totalizam aquela importante obra, nós percorremos boa parte, praticamente 30 quilômetros. Serão 6 retornos com acesso ao contorno viário. A BR-101, entre Palhoça e Biguaçu, vai acabar se transformando numa avenida urbana, uma avenida local, trânsito local. O que não pode acontecer no contorno viário. As características de obra do contorno viário têm que ter um cuidado muito grande, principalmente nos zoneamentos dos municípios, que fazem o entorno do contorno, como Palhoça, Biguaçu e São José. Por isso, as audiências públicas que o CONDES, Conselho de Desenvolvimento Urbano, vai nos ajudar
a executarmos nesses municípios é de fundamental importância para não ocorrer o fato alertado aqui na segunda-feira pelo ex-prefeito de Curitiba, Cássio Taniguchi, o que aconteceu na Grande Curitiba. Mas concedo uma parte ao deputado, membro da Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano, Manuel Mota. Eu quero cumprimentar o eminente deputado João Amin. Lamentei profundamente de não poder acompanhar você nessa caminhada no dia de hoje. Você que preside a nossa comissão, vem fazendo um brilhante trabalho e já trouxe por várias vezes o pessoal para discutir, trouxe a concessionária, trouxe gente da empresa para discutir essa questão. A concessionária vem arrastando o compromisso para honrar, né, esse anel viário. Isso está trazendo um transtorno muito grande e o compromisso já tinha que ter já liquidado essa fatura há muito tempo e a população está pagando esse preço todo. Hoje demora muito mais vir de Palhoça aqui do que vir de Araranguá a Palhoça. Faz ideia o transtorno que está causando, né, esse anel viário. Então eu gostaria hoje, né, mas não pude, o governador foi inaugurar uma grande obra, de uma conclusão de uma obra da Casan, e depois tratava com os prefeitos daquilo que vai ser aprovado aqui, né, do Fundão 2. E aí, muita gente, mas fiquei até as 2h30 e depois a gente jogou para vir para a sessão, que o nosso compromisso aqui nessa casa, né, com o povo de Santa Catarina. Mas quero cumprimentar Vossa Excelência, que com certeza fez um belíssimo trabalho, né, a imprensa dando cobertura, para que nós possamos fazer pressão. Se nós não fizer pressão, essas coisas vão se arrastando e a população vai pagando o preço. E os acidentes vão acontecendo. Então essa obra, ela não é importante para Grande Florianópolis, ela é importante para o Brasil, porque toda a produção do Rio Grande do Sul, do Mercosul, vai passar por ali, ou então passa por aqui, para Grande Florianópolis. Então é preciso um trabalho de gigante. E Vossa Excelência está fazendo um trabalho na comissão, como presidente, toda a comissão, um trabalho de gigante, para que nós possamos ter, né, essa conclusão. Por isso quero lhe cumprimentar e dizer que esse é o caminho, né, parabenizar pelo trabalho que vem desempenhando na Comissão de Transporte, não só nesse setor, mas em todos que busca encaminhamento, com certeza é bem encaminhado. Por isso, eu reconheço o trabalho importante que Vossa Excelência está fazendo junto à comissão e outros trabalhos. Muito obrigado. Obrigado, deputado Manuel Mota, pelo seu aparte. E, finalizando o assunto de ocupação de solo, quando nós terminamos o nosso trajeto, nós não conseguimos chegar até a BR-101, porque ali vai ser necessário um túnel. Um túnel que vai ser necessário porque foi aprovado um condomínio na cidade da Palhoça, ignorando o trajeto original do contorno. Por isso a preocupação da ocupação do solo no entorno do contorno é muito importante. E lembrando, essa obra era para ter terminado em 2012. Ela tem agora o prazo de dezembro de 2019 para finalizar. A gente torce, mesmo com um pouco de ceticismo, a gente torce para que isso ocorra, para que a empresa honre o contrato e o compromisso com Santa Catarina, compromisso esse que tem a participação do Grupo Paritário de Trabalho da Fiesc, Fórum Parlamentar Catarinense e a Assembleia hoje, com a Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano, também vem acompanhando esse assunto com muita atenção. E apenas um parênteses, infelizmente, deputado Mário, infelizmente o líder do governo, Darcy de Matos, me perturbou muito hoje, no telefone, quando a gente estava juntamente no contorno, para eu estar na Assembleia fazer uma reunião extraordinária da Comissão de Transporte e Desenvolvimento Urbano para analisar o Fundão. Eu fiz
a comissão aprovou o projeto, mesmo com uma emenda que contraria um pouco os interesses, não do deputado Darcy de Matos, mas para o líder do governo, Darcy de Matos. E eu achei que a CCJ iria deliberar sobre o projeto. Mas, infelizmente, o líder do governo consegue convencer o amigo João Amin a chamar uma extraordinária, mas não consegue convencer a CCJ a continuar a reunião que está em aberto desde ontem às 9 horas da manhã. Ou seja, a CCJ está durando mais de 24 horas e o Darcy não consegue que o Fundan seja deliberado na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, acho que o senhor tem que dar uma conversadinha com quem ele quer bem, também com o pessoal do seu partido, porque fui perturbado por Vossa Excelência, sorte que boa parte do trajeto o telefone celular da Vivo não funcionava, mas o da Dirce, que era da TIM, funcionava, deputado Mário Marcondes. Sorte que o meu, que é da Vivo, não funcionava. Mas se Vossa Excelência quiser uma parte, com certeza. Deputado João Amin, eu vou fazer duas colocações referente à sua posição. Primeiro, que claro que os mais interessados numa mobilidade melhor da Grande Florianópolis, deputado João Amin, são senhores que moram aqui. Deputado Marcos, deputado João Amin, deputado Marcondes, né? Mora em São José, enfim. Mas eu confesso que também nós que viemos do interior, nós perdemos horas e horas na via expressa. O contorno é da maior importância, parabéns pelo seu empenho. Presidente Silva, eu quero fazer um apelo. A nossa comissão de justiça, ela está aberta. E eu entendo que eu faço um apelo ao deputado Jean, nós precisamos rapidamente aprovar o Fundan. É a única fonte de recurso e esse projeto está já há muito tempo na Assembleia Legislativa. O governo precisa mandar esse projeto para Brasília antes que o dinheiro acabe em Brasília. Se não acabou ainda. Então, senhor presidente, nós podemos aqui, no prazo de 15, 20 minutos, suspender as votações e realizar a reunião de justiça, como propõe o deputado João Amin, e resolvermos essa questão do Fundan, que significa R$1,5 bilhão de reais em obras no interior do Estado e, sobretudo, através das mãos dos nossos cedentes por recursos prefeitos de Santa Catarina, senhor presidente. Então, deputado Darcy, Vossa Excelência faz esse apelo numa parte ao meu discurso. Então, eu, pelo jeito, estou ajudando o líder do governo duplamente. Primeiro, saindo da palhoça correndo para deliberar na Comissão de Transportes o Fundan do seu governo, que Vossa Excelência é líder, e concedo também o tempo do meu discurso para Vossa Excelência fazer esse pedido. Olha, Darcy, eu estou com um crédito muito grande contigo. Muito obrigado. Tendo visto o horário... Numa parte, Darcy. Horário ainda, nós vamos suspender a presente sessão até às 16 horas.